Bom, então, uma coisa que a gente não deu ainda atenção no que diz respeito a funções, a gente vai falar hoje para complementar, é a questão da composição de funções. Função composta, né? Você tem aqui nesse contexto duas funções. Uma função f, digamos, de A em B. E uma função g de B em C. Tem duas funções. Percebe que o contradomínio da f é igual ao domínio da g, mesmo o conjunto B ali. Agora o A e o C não precisa ter relação com eles. Pode ser, inclusive, pode ser iguais, pode o A ser igual ao B, não tem problema nenhum. Não tem relação nenhuma, o A e o C não tem obrigação nenhuma. Mas o B, onde o F chega, é o mesmo B da onde a G parte. Bom, quando a gente pega um X qualquer, um elemento qualquer do conjunto A, a gente sabe que é possível calcular o f de x, né? F é uma função que vai de A em B. Esse f de x ele vai ser um elemento do conjunto B, já que a função f é a função que vai de A em B. Transforma elementos do conjunto A em elementos do conjunto B. Então, f de x ele pertence a B. Pelo fato do f de x pertencer a B, ser um elemento do B, a função g pode ser aplicada neste elemento, já que ele é um elemento do conjunto domínio dela. Né? Então, podemos calcular g do f de x. E claro que esse g do f de x, esse é um elemento do conjunto C, onde a função ali g está chegando, né? Contra o domínio da função g. Bom, essas duas passagens aqui, que em termos de diagrama ficaria algo assim. Você tem um conjunto A, tem um conjunto B, tem aqui um conjunto, digamos, C, e você está pegando um x daqui, levando esse x através da função f para um f de x em B, e depois levando esse f de x para um elemento g de f de x através da função g. São duas pontas ali. Porém, a gente pode fazer um caminho aqui mais curto, vindo diretamente daqui para cá. Daqui para cá. Ou seja, considerar a função que vai ser de A em C. Vou chamar essa função por enquanto de função H. Essa função H ela vai fazer esse caminho, só que em vez de passar ir do x lá para o f de x, né, depois de voltar para cá, um caminho direto do A para o C, associando a cada x do conjunto A, nosso H de x, vai ser o elemento do conjunto C dado por essa conta, g de f de x. Essa função aqui ela é chamada de função composta. Mais precisamente aí, seria g composta com f, nessa ordem.
Existe um símbolo especial para isso, uma notação, que é G de f de x, G, uma bolinha, né? Um círculo pequeno, f. Ou seja, essa função que a gente chamou de h, existe um símbolo específico para ela, para mostrar que ela é a composição de G com F, que é esse símbolo aí. Esse é um círculozinho, não é um O não, certo? Não é um O não, é um círculo. Então a ideia de uma função composta é essa, você ter duas funções, inclusive poderíamos ter mais funções, fazer composições, e você quer fazer, digamos, em um trabalho só, né? A modificação em um x, que seria feito em duas etapas, né? Por duas funções, modificando em duas vezes, né? Há muitas funções, a grande parte das funções que a gente faz aí nas aplicações, elas são composições entre duas funções mais simples. O que é interessante é que você pode pegar propriedades da função final, da função composta, em termos das funções originais, das funções que estavam envolvidas. Então, você pode criar, digamos assim, novas funções a partir de funções básicas, fazendo composições, e certas propriedades serão traduzidas, né, para essa função nova. Vamos ver aqui exemplos. Eu vou fazer um exemplo mais simples, com conjuntos finitos. Vou colocar os conjuntos aqui. Vou chamar de A, conjunto 1, 2, 3. De B, conjunto A, B, C, D. C, vou chamar, por exemplo, alfa, beta, gama. E vou definir minhas funções assim, ó. O f de A em B da seguinte forma. F de 1, vou dizer, por exemplo, que é B. F de 2, vou dizer, por exemplo, que é D. F de 3, vou dizer que é A. E vou considerar uma função G, que vai de B em C, da seguinte forma. G de A, vou dizer que é beta. G de B, vou dizer que é beta também. G de C, vou dizer que é alfa. G de D, vou dizer que é gama. Então temos duas funções aqui, naqueles exemplos mais simples, né, com conjuntos com poucos elementos. Aí você está dizendo quais são todos os pares, né, determinados pelas funções. Vamos ver aqui nesse exemplo inicial qual seria a função, como é que ficaria a função G composta com F, que seria, no caso, uma função que vai de A em C. F vai de A em B, G vai de B em C. Então, a composição G composta com F vai do A em C, né? O F transforma elementos do A em elementos do B e a G em elementos do B no C. Logo, a composição vai do A em C. Então, nesse caso aqui, a gente precisaria listar todas as imagens, todos os pares, né? G composto com F em cada um dos elementos do conjunto A. Por exemplo, aqui no elemento 1, faz parte do conjunto A. Quem seria o G composto com F aplicado em 1? Por definição, isso aqui seria o G, a imagem, né, da G
no elemento f de 1. No nosso exemplo, o elemento f de 1 é o B. Tá aqui, ó. Então, é o G do B. Quando você olha para aqui para a função G, o G do B, nesse exemplo, é o beta. Então, G composto com F aplicado em 1 é o beta, o elemento do conjunto C. G composto com F aplicado no elemento 2 do conjunto A. Então, a definição é a mesma, né? É análoga à de cima, é G aplicado em F do 2. Nesse exemplo, F do 2 é o D. Tá aqui, ó. 2. Então, isso vai dar o G do D. E o G, por sua vez, leva o elemento D em B, gama. Então, G de D, gama. Só tem mais um elemento no conjunto A, que é o 3. G composto com F aplicado em 3. Isso é G de F de 3. F de 3 nesse exemplo é A. Então, fica G de A. E G de A nesse exemplo é beta. Certo? Como o conjunto A tem só esses 3 elementos, então a função está definida completa aí, né? Você tem as 3 imagens dos 3 elementos. Percebe aqui em particular, já relembrando aí dos outros assuntos, que nossa função aqui, ela não é injetiva. Essa função aqui final não é injetiva, porque a gente percebe que tem 2 elementos diferentes, que é o 1 e o 3, que tem a mesma imagem, que é beta. Não é isso? Ela também não é sobrejetiva, nesse caso. Afinal de contas, no conjunto C, o alfa não aparece aqui na imagem. A imagem aparece só o beta e o gama, enquanto o conjunto C tinha o alfa, o beta e o gama. Então também não é sobrejetiva. Aproveitando o gancho, nossa F inicial aqui, F de 1 igual a B, F de 2 igual a D, F de 3 igual a A, a gente percebe que todos os elementos têm imagens diferentes, né? Então ela é injetiva. É isso? Porém, ela não é sobrejetiva, visto que no conjunto B tem elementos sobrando que não são imagens de ninguém, que nesse caso seria o C. Né? A letra C, o elemento do conjunto B maiúsculo, não é imagem, está associada a nenhum lado A, então não é sobrejetiva. Nossa função G de B em C, o beta, percebe que o beta está associado, ele é a imagem de 2 elementos diferentes, do alfa e do B, do A e do B. Então ela também não é injetiva. Alfa, beta, gama, aparecem os 3, né? Nas imagens, então ela é sobrejetiva. Beleza? Bom, lá na frente, isso vai ser um exercício que a gente vai discutir depois, mas primeiro vocês têm uma pensadinha. Nós queremos encontrar essas relações sobre injetividade e sobrejetividade quando você faz composição entre funções. Certo? Tem um exercício lá do livro que foi inclusive aquele que eu falei da outra aula que eu tinha tirado da lista e coloquei lá para vocês. Nesse livro também tem esse exercício, eu coloquei para vocês pensarem um pouco. Quando for, talvez não nessa quinta, mas na outra semana, aí a gente, para dar um tempo maior para vocês pensarem, né? A gente pode tratar dele, né? Que é, por exemplo, se a gente faz composição de funções injetivas, dá sempre injetiva? Se a composição é injetiva, quer dizer alguma coisa sobre as outras lá originais? Elas obrigatoriamente eram injetivas ou não? O que é que acontece? Certo? É para pensar um pouquinho, depois a gente vê. Vamos ver mais exemplos, só que agora com funções mais gerais.
Pegar uma função de R em R, f, dada dessa maneira. O f de x vai ser x ao quadrado mais 2. Pegar uma função g, que também vai de R em R, definida assim, g de x igual a raiz de x ao quadrado mais 1. Percebe na g de x em particular que não tem problema você substituir no lugar do x nenhum número real e calcular a raiz quadrada ali, porque a parte de dentro ali sempre vai dar maior que zero. Nesse exemplo daí, né? X ao quadrado mais 1 sempre dá, independente do x, sempre dá um número maior que zero. Então não tem problema se calcular a raiz quadrada dele. Se fosse a raiz quadrada de uma expressão que poderia ser negativa, os valores para os quais daria negativa teria que ser excluída do domínio, né? Senão você não teria ali um número real. Bom, o que nós queremos aqui é encontrar as seguintes expressões. Quem é a função g composta com f, que vai ser uma função de R em R também, né? Claro, já que tudo ali é R, né? E também o f composto com g. F composto com g. Foi só uma modificação aqui para não ficar muito igual ali, tá quadrado nos dois, né? Em vez de colocar quadrado nesse, eu vou colocar o cubo. No da raiz é melhor deixar quadrado por causa da questão do positivo, né? Aí é melhor uma potência par. Mas no outro ali, qualquer potência. Bom, calcular as expressões aqui, encontrar as expressões é relativamente fácil, né? Você faz só substituição direta. G composta com F calculada em X, isso é o G calculado em F de X. Só que o F de qualquer X é o número x ao quadrado mais 2. Então, o que você tem aí é o G calculado no número x ao cubo, quer dizer, x ao cubo mais 2. Deixa eu apagar aqui para dar mais espaço. Vou fazer aqui embaixo. G calculado no x ao cubo mais 2, você vai usar a expressão aqui do G, que diz que a imagem do x pela G, o G de x, é calculada daquela maneira. Raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Então, nós vamos ficar com raiz quadrada de x ao cubo mais 2 ao quadrado, tudo isso ao quadrado, porque é o que tem ali no parênteses. Fora aqui do parênteses do quadrado mais 1. Fecha a raiz. O g de x, para calcular o g de qualquer número, você vai substituir o número, o x pelo número que você quer, a expressão que você quer. Então, você quer calcular o g de x ao cubo mais 2, troca o x aqui de dentro por x ao cubo mais 2. E aí pronto, aqui acabou já aqui, não tem mais o que fazer. Quiser desenvolver ali, desenvolve, mas não tem vantagem nenhuma em desenvolver. Também não tem vantagem de não desenvolver, dá no mesmo. Então pode deixar assim mesmo. Na verdade, sempre que você tiver assim uma expressão fatorada como está aqui, é melhor para sua vida do que você pegar o polinômio e expandir. Nunca é melhor expandir. Dificilmente vai ser melhor. Quanto mais fatorado, melhor. Mas o que a gente quer, na verdade, é comparar com isso. G composto com F. G composto com F, F composto com G, quer dizer, se você aplicar num X, usa a mesma letra ali, não tem problema nenhum. Isso vai ser o F aplicado no G de X. Só que o G de X, para qualquer X, é a raiz quadrada de X ao quadrado mais 1. Então, vamos calcular o F dessa raiz. Só que o F de qualquer X
é pegar o x elevado ao cubo, depois somar 2. Então, a gente vai pegar essa raiz que está aí, elevar ela ao cubo e depois somar 2. Não precisa desenvolver aqui também, porque também não vai ficar uma coisa não muito interessante, né? Se fosse o meu caso anterior, que eu tinha colocado o quadrado, até que ficaria, né? Porque a raiz quadrada aqui cancelaria, já que o x ao quadrado mais 1 de dentro é positivo, né? Mas como está o cubo, não vai ter nenhuma vantagem, então pode deixar assim mesmo. Só que, claro, a gente está percebendo aqui que mesmo é meio óbvio, né? Perceber que essa expressão aqui final e essa expressão aqui final são diferentes, em geral. Então, você pode pegar o mesmo valor de x e substituir aí, que a conta vai dar resultados diferentes. Ou seja, f composto com g, nessa ordem, em geral, na maioria das vezes, quase sempre, vai dar diferente de g composto com f. Mesmo quando as duas tiverem o mesmo domínio e contradomínio, como é o caso do exemplo aqui, que ambas vão de R em R. Né? Mesmo quando isso acontece, as expressões elas são em geral diferentes. Então a ordem aí é importante na composição, certo? Se aplicar G primeiro, depois aplicar F no resultado, dá em geral diferente aplicar F e depois aplicar G. Tudo bem aí, né? Mais um exemplo. Considerar minha função f de R em R. F de x igual x ao cubo. Bem facinha. E g de R em R. G de x igual a raiz cúbica de x. Raiz cúbica de x. Qual é a função f composta com g e qual é a função g composta com f? Ambas são funções de R em R. Quais são suas expressões? F composta com g aplicada em x. Isso vai dar o f do g de x. Logo, f da raiz cúbica de x. G de x é raiz cúbica de x. E f de qualquer número é pegar o número e elevar ao cubo. Então, vamos ficar com raiz cúbica de x. Tudo isso ao cubo. Raiz cúbica de x elevado ao cubo dá o quê? X. É isso? Vamos para outra. G composta com f e aplicada em x. Isso dá G aplicada em f de x, que por sua vez f de x é x ao cubo. Então vai ficar G de x ao cubo. O G calcula a raiz cúbica do elemento, então vamos ficar com raiz cúbica do x ao cubo. Raiz cúbica de x ao cubo dá o quê? X também. Eu não sei se vocês conhecem esse nome, já conhecia antes, mas vou colocar aqui, né, caso vocês não viram esse nome antes, né?
a função botar F maiúsculo para diferenciar de qualquer conjunto nele mesmo que é caracterizada dessa maneira, ou seja, leva um elemento nele próprio. Então, por isso que a função é de A em A, né, do mesmo conjunto, na partida e na chegada. Essa função ela tem um nome especial. Ela é chamada de função identidade. Dependendo do que você queira para ela, você às vezes usa esse símbolo aqui. ID. Aí por que eu estou falando desse nome aí de função identidade? Por quem está percebendo que nesse exemplo anterior, F composta com G associa a cada X de R ao próprio X de R. E G composta com F também. Né? Então, no exemplo anterior, nós temos que as duas composições são iguais à função identidade dos reais. O conjunto A, aí, no caso, é o conjunto dos números reais. São iguais. A função identidade ela é caracterizada por associar cada elemento nele próprio, certo? Mas como depende do conjunto, então, às vezes você fala de identidade dos reais, para deixar claro que é de R em R. Porque você pode ter funções de identidades em outros conjuntos, claro. O que está por trás? O que é que realmente fez, né, surgir esta relação das duas composições F composta com G e G composta com F resultarem na função identidade, leva o X nele mesmo. Isso aconteceu simplesmente porque as duas funções aqui, F e G, elas têm uma relação, a gente viu nas últimas aulas sobre funções, entre elas, que é a relação de inversa uma da outra. Né? Lembra que eu estava falando de função inversa? A função f ela é a inversa da função g, e a g é a inversa da função f, nesse exemplo daí. Você pega um número qualquer, calcula ele ao cubo, e depois tira a raiz cúbica do resultado, você volta para o número original. E também, se você calcula a raiz cúbica de um número inicialmente, depois eleva ao cubo, você volta para o número original. Quer dizer, uma função desfaz o que a outra faz, ou seja, uma é inversa da outra. Esse exemplo daqui não é um caso isolado. Toda vez que você pega funções que são inversas uma da outra e faz a composição entre elas, o resultado sempre vai ser a função identidade. Que é justamente o que caracteriza ser inversa. É essa ideia de você entra com um número, um elemento, uma função transforma ele em um outro elemento, mas a inversa desfaz essa transformação, volta para o original. Então a composição das duas vai entrar com um elemento e vai sair com ele mesmo, porque ele modificou, mas depois desfez a modificação. Então, esse é um fato geral. Vamos colocar aqui, né? Isso acontece de maneira geral. Pois, nesse caso, G é a inversa de F. Ou seja, em geral, temos apenas aqui, fazer lá o caso geral, que é um mais geral que esse, né? Porque aqui nós estamos fazendo de R em R. O domínio, né, igual ao contradomínio, o que não precisa acontecer para falar de inversa. Então, se você tiver uma função f que vai de um conjunto A em um conjunto B e ela estiver inversa, a sua inversa vai ser uma função que vai de B em A, né? Vai do contrário, né?
Então, quando você calcular f composta com f a menos 1, isso aqui vai ser uma função que vai de b em b. Por que de b em b? Porque f a menos 1, que é a que se aplica primeiro aqui, ela aplica em elementos do conjunto B. Aí ela transforma em elementos do conjunto A, e esses elementos são transformados pela f em elementos do conjunto B de novo. Então vai de B em B. Só que se as funções são inversas uma da outra, essa função f aplicado em f a menos 1 de x vai dar o próprio x. Ou seja, a função f composta com a sua inversa é a função identidade do conjunto B. Aí vamos colocar esse B indexando ali para ficar claro que é identidade, mas é a função que vai de B em B. Transforma x em x, onde x é um elemento do conjunto B. Por outro lado, se você vai a composição na ordem contrária, f a menos 1 composta com f, também vai dar uma identidade. Só que agora vai ser de A em A, porque a f que é aplicada aqui primeiro, ela é aplicada no elementos do conjunto A, aí transforma em elementos do B, e a inversa transforma do B de volta para o A. Então ela vai do A em A, porém, pelaquela relação que nós vimos anteriormente, isso aqui quando aplicar em x vai dar o próprio x. Portanto, f a menos 1 de f é uma função identidade também, mas é a identidade do conjunto A. Certo? A única diferença é essa, que se os conjuntos forem diferentes, domínio contra domínio, uma composição da identidade de um e na outra da identidade do outro conjunto. Nesse caso da gente aqui, como era de R em R, né? O mesmo conjunto no domínio e no contradomínio, por isso que deram exatamente a mesma coisa, porque é um caso particular. Lembra que funções, você define funções, você precisa do domínio, do contradomínio e das associações, né? Os pares do elemento do domínio com um do contradomínio. Nesse caso aqui seria a lei de formação, né? Que a gente chama, né? O f de x da expressão dele. Você tem todos esses elementos para definir uma função. Se você compara duas funções e elas possuem algum desses elementos diferente, pelo menos um, elas já são funções diferentes. Então, a função f composta com f a menos 1 aqui nesse exemplo é diferente da f a menos 1 composta com f. Ambas são funções de identidades, mas como os conjuntos são diferentes, um é de A em A, outro de B em B, então elas a priori são funções diferentes, que estão definidas em conjuntos diferentes, certo? A rigor são diferentes. No caso do nosso exemplo, não. Como é que a gente vê isso daqui, né? De fato, se x pertence a A, ou seja, o que a gente quer verificar aqui é que realmente toda vez que a gente compor f com a inversa dela, vai dar identidade nas duas ordens. Então, vou pegar um elemento do conjunto A, vou calcular f de x, depois vou calcular f a menos 1 do resultado. Certo? Quando você pega o f e aplica nesse x aqui é um elemento do conjunto A, o f de x é um elemento qualquer do conjunto B, um elemento lá dado, né, do conjunto B. Vamos chamar esse elemento aqui de y, só para dar um nome para ele. A gente sabe que ele pertence a B. Beleza? Então, f a menos 1, a função inversa, aplicada em f de x, isso vai ser a f a menos 1 aplicado no y. Só que o que acontece com a função inversa na sua definição? Essa relação que está aqui em cima, que diz que o f transforma o x em y, a definição de inversa diz então que a inversa vai transformar o y no x. Então, este f a menos 1 de y que está aqui embaixo, por definição da inversa, vai dar o x.
Porque se f de x é y, f a menos 1 de y é x. Certo? Então, isso quer dizer que a composição aqui, ó, transformou o x nele mesmo. Beleza? E claro que quando você fizer na ordem contrária das composições, f composto com f a menos 1, e pegar um elemento lá do conjunto B, a mesma coisa vai acontecer, né? Se f de x dá y, se f a menos 1 de x dá y, f de y dá x. Beleza? Então, por isso que as composições de funções inversas sempre dão identidades. Vocês devem ter visto isso, por exemplo, lá em cálculo A ou cálculo 1, quando estavam estudando regras de derivação, aí vocês aprenderam regra da cadeia, né? Por exemplo. Todo mundo viu isso, né? Alguma vez na vida. Regra da cadeia. Aí vocês lembram, por exemplo, talvez, que isso aqui também não dá tanta ênfase, que é o seguinte, ó, se você conhece, não sei se vocês chegaram a ver, é porque a emenda de cálculo, vocês fazem cálculo A, né? Não é cálculo 1, né? A emenda de cálculo A é um pouco diferente, eu não lembro direito. Mas vocês viram, por exemplo, essa função aqui, ó, função inversa do seno, arco seno de x. Ou arco tangente de x, função inversa da tangente. E vocês talvez devem ter visto como se calcula a derivada delas. Derivada da função arco tangente. Então, esse é um tópico que a gente vê lá em cálculo, que a gente usa esta relação aqui, mais a regra da cadeia, para que você possa calcular a derivada de funções inversas em termos, né, das funções originais. Ou seja, se você sabe derivar o seno, a função seno, usando essa ideia, você consegue derivar a função que seja a inversa da função seno. Se você sabe derivar a função cosseno, você sabe derivar a função inversa dela. A gente faz muito isso para as funções trigonométricas. Só que também, dependendo da linha de raciocínio que você pega no curso, você pode fazer isso para as funções exponenciais, o e elevado a x, especialmente, né, com aquela base e, e o ln, logaritmo. Porque uma é inversa da outra e você tem que seguir um dos dois caminhos. Você tem que admitir que uma existe, digamos, construir uma e fazer a derivada da outra em função da original. E aí depende do que você quer. No curso de cálculo 1, que vai estar integral, você tem mais opções, digamos assim, porque você pode definir o ln através da integral. E depois definir a exponencial como a inversa dela e calcular a derivada a partir dali. Por ser inversa, você calcula a derivada. No curso de cálculo A, não. Como não tem integral, então às vezes a gente faz a opção de fazer a exponencial, a construção intuitiva, né? Que não dá para formalizar muito, mas dá para trabalhar. E o ln como sendo a inversa dela, e você calcula a inversa, a derivada inversa através dessa relação. Aí eu vou colocar esse exemplo daqui só para a gente mostrar um exemplo diferente do nosso contexto. Aqui é um exemplo diferente do que a gente vai, por exemplo, usar na nossas atividades, né? Só para a gente ver que esse tipo de fórmula aqui geral, ela tem um poder teórico muito grande. Então, a relação é essa daqui, ó. É claro que você tem que colocar as condições aqui, que eu não vou escrever para não ficar muito formal, né? Mas você vai colocar aqui as condições, que é f é a função diferenciável, derivável, né? Tal. Mas eu não vou colocar não. Mas o objetivo é esse. Imagine que você tem uma função f, de r em r, e que você sabe calcular a derivada dela. E você quer agora calcular a derivada da função f a menos 1, da inversa dela. O que você sabe dessa função é que f a menos 1 calculado em f de x dá x. Né?
Ou seja, essa função aqui ela é identidade, né? É a função identidade. Isso quer dizer, então, que você, derivando dos dois lados, f a menos 1 de f de x, 2, 2, 3, falta 1 aqui, né? Vai dar a derivada com relação a x da função g de x igual a x, que é a função identidade. Essa função aqui do lado direito, a derivada dela é 1, né? Vocês lembram, né? A derivada de x com relação a x dá 1. Então, ok, tudo bem até aí. Só que aí o avanço que você pode dar aqui, a partir dessa relação, se dá através da chamada regra da cadeia, que é aquela que ensina como é que deriva composições, que é o nosso contexto aqui. Então, f a menos 1 aplicado em f de x, você quer derivar, isso vai ficar a derivada da f a menos 1, que eu vou deixar assim mesmo. Só que você vai aplicar a derivada. Eu acho que eu vou colocar assim, não sei se vai ficar mais confuso. Mas eu vou colocar o símbolo, aquele símbolo aquele linha, né? Então vai ser a função f a menos 1, linha, a derivada dela, só que a derivada não é calculada em x, é calculada em f de x. E a regra da cadeia é assim, né? Aí vezes a derivada de f, essa sim calculada em x. Não é isso? Então isso vai dar 1, que é a regra da cadeia. A deriva de fora aplicada na de dentro vezes a derivada de dentro. Pronto. Então aqui você tira a relação que você basicamente usa lá, que é a derivada da inversa aplicado num f de x, isso dá 1 sobre a derivada da original calculada em x. Calculada em x. Né? Com essa relação aqui, você tira aquelas formulazinhas de derivada para funções inversas, quando você tem o conhecimento das derivadas das funções originais. Então, pode ser usada para diversas funções lá, né? Das funções que a gente sabe do segundo grau. Como, por exemplo, da exponencial e logarítmica, que são funções inversas uma da outra. Aí, trigonométricas e suas inversas, porque no caso de trigonométricas, as inversas não são tão fáceis de você derivar, né? Se não usar essa propriedade. Né? São funções que você não consegue trabalhar muito bem. Outras funções e suas inversas, você não precisa usar isso, porque são funções cuja inversa são simples, ou se encaixa na mesma propriedade, né? Por exemplo, a gente viu aí agora, né? Posso até repetir aqui o exemplo. Você pega a função f de x igual a x ao cubo. A sua inversa de R em R aqui, né? É a função raiz cúbica, que é x elevado a 1/3. Né? Raiz cúbica. Essas duas funções, elas podem ser calculadas suas derivadas pela mesma regra de derivação, que é a regra da potência. Então, você não precisou fazer uso dessa teoria aqui, porque nesse caso aqui são funções simples a ponto de as inversas não sair, né, do padrão que você tinha original. Mas no caso de trigonométrica, não. Sai do padrão, no caso de exponencial também não. Funções exponenciais, você pega suas inversas, viram logarítmicas, que são funções diferentes, estruturas diferentes. Então, a derivada, consequentemente, sai de forma diferente. Beleza? Aqui é só um lembrete, um parênteses, né? Para a gente perceber por que essa identidade aqui ela aparece. Vocês podem ter visto, provavelmente, lá no curso de cálculo, essa dedução assim, né? Normalmente a gente faz assim, né? Por exemplo, você quer calcular o seno, né? Fala assim, se y é seno de x, né? Então o arco seno de y dá x. Normalmente você faz assim, né? Se o y dá seno de x, então o arco seno de y dá x. Aí você vai deriva. Aí quando vai derivar esse lado aqui, você usa a regra da cadeia. Que é a derivada do arco seno de y aplicado
vezes, né, o y' igual a 1. Aí deriva ali, divide, tal, tal, tal. A única diferença aqui no caso do seno, no caso geral, na verdade, é porque você tem duas variáveis diferentes aqui na fórmula, porque aqui você precisa do f de x, que viraria ali, digamos ali, um y, enquanto aqui você tem o x. Né? Então, a fórmula não sai direto, só dividir um pelo outro. Só dividir um pelo outro. O que vai acontecer é que a derivada do arco seno de y vai dar 1 sobre a derivada do seno de y. Do x, na verdade, né? Então, aí você precisa relacionar, mas enfim. A origem de tudo é essa relação que eu tinha colocado ali em cima. Belezinha, vamos fazer mais uns exemplos. F dos naturais pega em R, onde f de n vai ser 2 elevado a n. G, se é uma função que vai de R, vai ser de R em R cartesiano R. Dado assim, G de x igual R cartesiano R, você precisa de um par, né? Produto cartesiano, duas entradas aqui. Na primeira nós vamos colocar, por exemplo, 2x e aqui x menos 3. Coisa simples. Então, f vai de n dos naturais em R, associa cada número natural àquela potência ali, que vai dar um número... Dá um número natural também ali, né? Mas eu vou querer enxergar ele como um número real para poder fazer a composição com a G aqui. E a G vai de R em R cartesiano R. Então, só para pegar conjuntos diferentes, tem sentido as duas composições aqui, para esse exemplo. Por exemplo, F composto com G estaria bem definida, tá? Teria como calcularmos, teria como definir F composto com G nesse exemplo. Então, F composto com G deveria ser uma função que deva sair do domínio da G, porque é onde você aplicar primeiro, é a função G, né? Aí G transforma esse elemento aí, x, em um elemento do conjunto, no caso aqui, R cartesiano R. E para aplicar a F nisso, a F deveria estar definida neste conjunto, né?
mas a f está definida no n. Então, esse aqui não tem sentido para esse exemplo. Porque o contradomínio da G é diferente do domínio da F. Mas a G composta com F dá, porque o contradomínio da F é o R, que é o mesmo domínio da G. Então, isso aqui vai ser uma função que pega elementos do domínio da F, que são os naturais, não é isso? E vai aonde? No contradomínio da G. Né? Então, primeiro o F transforma um número natural em um número real, depois a G transforma o número real em um par de dois números reais, ou seja, um elemento do R cartesiano R. Então, aqui vai para R cartesiano R. Beleza? Qual é a expressão, então, da função? G composta com F. Como é um número natural, eu vou escrever N mesmo. Se associar outra letra, não tem problema não. G composta com F aplicada em N. Isso é G aplicado em F de N, que por sua vez é G aplicado em F de N é 2 elevado a N. E o G do 2 elevado a N é só usar a expressão da G, vai dar um par, onde a primeira entrada é 2 vezes o elemento, então fica 2 vezes o 2 elevado a N, e a segunda entrada é o x menos 3, né? G de x ali entra com a x menos 3, logo fica 2 elevado a N menos 3. Se quiser apenas juntar aqui, por comodidade, esse produto, né? Tem a mesma base. Então, 2 elevado a N vezes 2 é 2 elevado a N mais 1. Essa outra entrada aqui não tem muito o que fazer, deixa como está. Então, essa seria a expressão G composta com F. É isso? Bem tranquilo. Bom, então, essa ideia, né, da composição não tem basicamente muita coisa mesmo para muitas opções, né? Mas pensem neste exercício que eu deixei lá para vocês. Cadê? Eu acho que eu fechei, né? Páginas. Ele não vai abrir aqui não. Enfim. Acho que eu tenho aqui no tablet, talvez. Tenho. Deixa eu voltar para lá para. Aqui, ó. Vinte e nove, 30 e 31. Né? Esses são os exercícios que, para pensar um pouco, porque são basicamente complementos da teoria. Né? Isso não é aquele tipo de exercício que você vai só aplicar o que você aprendeu ali, calcular o F composto com G, por exemplo, dadas as funções. Você vai pensar um pouco aqui para saber se isso tem sentido, né? Teórico de maneira geral ou não. Então, na 29 você tem duas funções, né? G e F. G vai de A em B e F vai de B em C. Aí ele na letra A fala, se as duas são injetoras ou injetivas, mostrar aqui a composição, né? F composta com G, que é a única que dá para fazer aqui, né? Também é injetiva. Em outras palavras, ele está pedindo para você mostrar na letra A que composição de funções injetivas ainda vira uma função injetiva. E na letra B, composição de sobrejetivas. Certo? Então, isso você faz o exercício e já guarda essa informação, esse teorema, né, essa proposição, para você usar eventualmente. Você perceber, olha, se fizermos composição de funções injetivas, sempre dá injetiva. Se fizermos composição de sobrejetiva, sempre dá sobrejetiva. Tenta fazer esse certo? Com uma prioridade aí nessa lista. Agora, aí a 30 e a 31, que já ele botou um asterisco aqui, eu não sei o que significa. Tem que olhar o prefácio lá do livro, né? Talvez ele explique.
Tem livro que é questões mais difíceis, tem livro que é complemento de teoria, depende do que ele quer. Mas, nesse caso aqui, são perguntas. Ou seja, não está pedindo para você provar nem desprovar, está perguntando. E aí? Se você tem F e a composição, F composto com G, já no final, né? Injetivas, ou injetoras. A função G, obrigatoriamente, ela é injetora. Quer dizer, ela é obrigada a ser injetora. É claro que se ela for injetora, o item anterior, exercício anterior, diz que a composição da injetora, beleza. Mas ele está perguntando, só é possível a composição da injetora se as duas forem injetoras? Né? Então, como ele está perguntando, você tem que ainda ter uma intuição se sua resposta será sim ou não. Né? Se sua resposta for sim, você precisa dar um argumento geral, né, mostrando que obrigatoriamente a G é injetora, ou seja, que não é possível a G não ser injetora. E se a sua resposta for não, que não é obrigada ela a ser injetora, você, para dar o argumento completo aí da sua solução, você precisaria formular um exemplo com duas funções f e g, onde uma, a f no caso, é injetora, a composição de F com G também é injetora, mas a G não é. Aí você estaria só justificando a sua resposta não. Né? E a mesma ideia, o mesmo sentido no exercício 31, só que no caso para sobrejetividade. Certo? Então tenta dar uma olhada nisso. Exemplos nessas situações, você não precisa ficar pensando em funções reais, cheio de x ao quadrado, aquelas coisas todas, não. Precisa, pega conjuntos com números, 1, 2, 3, 4 e tal, que dá para tirar por ali, certo? Não precisa ficar pensando em funções complexas, não. São funções simples que resolvem o problema. O que a gente quer, na verdade, aqui é a mensagem teórica final, né? Depois. Beleza? Só que a gente vai fazer isso aí, certo? Por último aqui, né, esse livro, nessa parte de funções, tem toda a sequência de exercícios, do 1 ao 60 e tanto, 70 e tanto, 78. Mas daqui vocês vão excluir vários que não faz parte aqui do nosso curso. Por exemplo, ele trabalha muito com funções particulares, função maior inteiro. Essa função aqui, ó. Isso aí não é um colchete que foi digitado errado, não, né? Ali é uma função maior inteiro. Aí, como a gente não está dando atenção para esse tipo de função, maior inteiro, menor inteiro, os dois casos aqui, então esse exercício aqui você exclui. Para a prova, né? Se quiser aprender depois, aprende. E também outros tipos de funções particulares que ele fala, que ele bota um monte de exercício. Aí, os outros exercícios que são do nosso contexto, o máximo que você conseguir, melhor. Eu marquei alguns. Pode parecer muito, mas na verdade não é, porque tem muitos aqui que são bem simples, bem diretos. Mas se você conseguir fazer mais, é melhor. Vai fazendo, tem muito tempo, né? Para fazer, fazendo aos poucos e complementando. Quanto mais dificuldade você tiver no assunto ali, mais você faz exercício para ir sanando aí o problema. E no 37, aqui, ó, é uma coisa que acontece muito assim em livro de matemática, é você fazer dentro do exercício parte da teoria. Então você faz algumas definições no exercício, em vez de colocar no corpo do texto lá da teoria. Então aqui é que ele faz a definição do que a gente chama de imagem inversa de um conjunto. E faz exercício sobre esse conceito. Não é tão difícil, se quiser fazer também é aconselhável, mas claro, não faça pensando que você vai encontrar uma questão dessa na prova, porque não vai estar, porque como eu não estou dando ênfase nesse tipo de conteúdo, né? Aqui na aula, então naturalmente não vai estar na minha prova, né? Mas se quiser fazer, claro, ótimo. Beleza? Então tá lá o livro, dê uma olhadinha. A gente vai fazer agora uma sequência de aulas remotas de exercício, de dúvidas. Mas é importante que essas aulas, para a gente ter algum sentido, né? Ter alguma coisa para discutir, que vocês tentem fazer os exercícios antes, né? Para que realmente tenha dúvidas.
especialmente depois, porque nesse começo eu vou fazer alguns exercícios que são, do ponto de vista teórico, importantes, então eu faço, mas os outros você precisa ter tentado antes, porque não tem muito ganho se eu faço o exercício e você vê eu fazendo, outra pessoa fazendo, mas você nunca pensou nele antes, veja a resposta pronta. Você não tem muito ganho, você tem um ganho maior você tentando fazer, porventura você pode até não conseguir fazer, né? Mas você tentou e não conseguiu, depois vê a solução pronta, é diferente de você ver a solução já pronta sem você nunca ter tentado. Porque você nunca vai experimentar o erro ali, né? Você já vê a solução pronta, mágica do livro lá, por exemplo. Aquilo ali não lhe ensina como, da mesma forma que você aprende tentando fazer primeiro, você, e depois conseguindo ou não, vendo outra solução, ou vendo uma solução, né? Se você não tenta, o aprendizado fica muito capenga na matemática. Tem que tentar mesmo, porque você precisa tentar e errar, porque você precisa, inclusive, verificar, perceber que está errado, né? Perceber que está errado. Quando você percebe que está errado, existe um aprendizado ali, né? Aquela ideia. Ver que aquela sua solução não está resolvendo o problema.